Nós vamos, irmão, ficar de pé. E, como foi anunciado, a nossa leitura está em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Vamos fechar nossos olhos antes de ler a palavra. Amado Deus Todo-Poderoso, a graça do Senhor tem nos trazido até aqui. O seu sangue tem nos conservado na sua presença. E aqui estamos nesta manhã desfrutando desta bênção de ser cristão, de cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Perdoa nossas falhas, dá-nos força para prosseguir. Dá-nos uma mente sadia, um coração reto. Dá-nos verdadeiros testemunhos que te agrada. Abençoa, Deus, do mais pequeno ao mais velho. Nós queremos ser ajudados por ti em tempo oportuno. Abençoa todos os nossos irmãos na face da terra, nossos irmãos em Moçambique. Meu Deus, eu sei que o Senhor sustentará cada eleito na face da terra. O diabo não pode prevalecer sobre a igreja do Deus vivo, porque o Senhor caminha no meio dela. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor verdadeiramente é o nosso ajudador. Pai, perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que Deus acrescente as bênçãos na sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Que seria de nós, irmãos, se não fosse essa graça? Você nota que a graça teve que entrar em cena na vida do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Pela excelência das revelações. Você sabe que certas qualidades demais, ela chega a prejudicar a pessoa. Que Deus possa nos ajudar, nos livrar, irmão, de nunca darmos vazão a um espírito de orgulho próprio, de jactância. Essas coisas, ela precede a queda, a soberba. A pessoa fica soberbo demais, jactanciando de si próprio. Essas coisas antecedem a queda. Isso faz a pessoa, irmão, morder o pó da derrota. Você lembra de Nabucodonosor? E quantos outros nós poderíamos mostrar? Homens que Deus abençoou, tinha qualidade demais, aí se exaltaram. E Paulo, para que não acontecesse isso, você vê que Paulo está dizendo assim, ó, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Era um homem que tinha as revelações. É um homem que ele diz: eu fui levado ao terceiro céu, fora de mim ou em mim mesmo, eu não sei. Ele diz, ele pode dizer, vi coisas que os olhos não têm como explicar, palavras não têm como explicar. Então ele estava numa altura muito grande. E para que Deus mantesse ele no mesmo nível,
Então ele diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E esse espinho que é, Paulo? A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, muita qualidade própria faz às vezes a pessoa ficar se exaltando. Sou melhor que fulano, isso comigo não acontece. Então Deus às vezes tem que permitir uma dor, permitir uma fraqueza, para que quando ele pensa em julgar os outros, ele lembra que ele tem um estepe no pé. Quando ele, ai! Por isso que uma Umbanda diz: culpado no mínimo, culpado no máximo. Diante de Deus não tem pecado grande, pecado pequeno. Pecado é pecado. Pecado não se explica, pecado se paga. Eu não posso, você não pode, mas Jesus pagou o preço no Calvário por nós. Então nunca julgue, nunca condene, pede misericórdia, pede a graça de Deus. Deus, tem misericórdia. Você vê que Paulo sofreu essa dor. E quem que quer, irmão, um certo tipo de dor na vida? Quem que quer um mensageiro do diabo te esbofeteando, te acusando, te machucando? Paulo desesperou tanto que ele diz: eu roguei 3 vezes, Senhor, tira isso de mim. Quantas vezes eu e você entra dentro do santuário pedindo: Senhor, tira isso de mim. Mas às vezes, para te manter dessa forma, com lágrimas no altar, Deus tem que deixar aquilo. Você saber que você tem uma fraqueza, tem uma dor, que nós não somos melhor que ninguém, melhor é Cristo, é a graça, é a misericórdia. Ou de um jeito ou de outro. Às vezes naquilo você é bom, o outro não é. Às vezes você é forte naquilo lá, você não cai naquilo, mas o outro cai. E a verdade, tudo é um corpo, e o cabeça é Cristo. Estamos sendo ajudados? Então Paulo está dizendo, irmão: chorei, pedi, acerca de qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que desviasse de mim, me tirasse isso. Mas Deus vem e diz: Paulo, a minha graça te basta. Vamos falar junto? A minha graça te basta. Agora isso aqui, irmão, não vai abrir uma porta para nós viver uma vida relaxada, desordenada e dizer: não, é o espinho que eu tenho. Não, Paulo não está fazendo isso não. Isso aí te mantém desesperado na presença de Deus. Isso aí te mantém como Jacó, trapaceiro, desesperado no vale de Jaboque. E Deus na hora certa muda, tira, transforma, liberta. Não é à toa, a gente lê isso aqui sempre, você já conhece bem. Ombrana disse assim, irmão, Atos do Espírito Santo, ele conversando com a igreja: eu estou feliz nesta noite, 150, por estar assentado em companhia como esta. Você está feliz de estar aqui? É a melhor companhia que tem, irmão. Filhos e filhas de Deus. Porque vocês creem na mesma coisa. E vocês têm recebido o mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele continua: através dos anos, com o passar dos anos, quem que aqui não passou por perigo? Ele está dizendo, através dos anos, através de muitos perigos. Esse lar, formado há muitos anos, passou por tantos perigos. Ele diz, por tantas labutas. Quem é veterano, tem o seu lar, tem família, filhos, neto, sabe disso. É uma labuta para esse pai. É uma labuta para essa mãe. A coisa mais desvalorizada hoje é o padrão cristão.
A sociedade não dá um pingo de valor numa verdadeira cristã dona de casa. A sociedade não dá um pingo de valor para um homem que tem caráter e cuida do seu lar. Ele tem labuta, ele tem perigo, ele tem ciladas. Tudo ao nosso derredor quer desmoronar esses padrão cristão, quer desvalorizar essa moça, esse rapaz, essa criança. O diabo está ocupado demais com os filhos dos cristãos no colégio. Ele quer desvalorizar esse valor, esse padrão dessa mocinha cristã, esse cabelo comprido, essa maneira de vestir. As professoras estão preocupadas, os demônios estão preocupados. Você sofre por causa dos seus filhos, mas a graça de Deus tem te ajudado. Deus sofre por causa da sua igreja na terra, mas a graça tem nos ajudado. Nossos rapazes são afrontados, é feito proposta, serve de zombaria das moças que já, moça entre aspas, meninas pervertidas, rapazes pervertidos. Esses nossos rapazes sofrem, mas aqui ainda existe na face da terra jovens como Daniel, como Sadraque, como esses 3 jovens hebreus, que venceram as fornalhas, as contradições. Esses jovens estão enfrentando fornalhas, contradições. Nós não podemos ficar ali alheio à hora em que estamos vivendo. É tempo de se unir, orar um pelo outro e dizer: a graça nos ajudará. É tempo de ficar acusando, machucando, cobrando certas coisas. O irmão Brando foi advogado. Ele diz: você, pai, mãe, que fica jogando certas coisas na face dos seus filhos, que está congregando, lutando aqui dentro, você está faltando vida cristã, porque eles estão aqui dentro, eles estão chorando. Eu gosto às vezes de ver esses rapazinhos, essas crianças no mutirão, eles brincam, eles rolam na areia. Para mim isso é vida. Eles trabalham, dão o que tem, graças a Deus por isto. Quantos nessa idade já não tem mais aonde picar droga, totalmente dominado por essa hora de maldição na terra? E às vezes uma mínima coisa, nós somos tão impiedosos, condenando um, condenando o outro. Estão aqui. Mambrana disse: você deveria agradecer. Eles não estão nas festas mundanas, madrugada, com seus carros, fazendo rachas das avenidas. O Mambrana falando. Eles não estão lá em perversão de música, lá em show de Elvis. Mambrana corrigindo aí o tabernáculo Brana. Ele diz: pai, dê valor no seu filho. Mãe, dê valor nos seus filhos. Eles estão aqui, eles estão lutando. Nós precisamos dessa graça. Seu filho precisa, suas crianças, seu marido precisa, sua esposa precisa. Nós queremos graça, e por que não poder dar graça? Uma banda disse: então, depois de muitos perigos, labuta, cilada, que eu já passei, que você já passou, querendo ou não, irmão, nós estamos com 12 anos aqui, vai deixando uma história. Quantas labutas, quantas ciladas, quantas vezes o diabo quis destruir, manchar, sujar, mas a graça nos manteve. Quantas vezes o diabo quer ver um escândalo, um problema, algo para acontecer, dizer: está vendo? Mas Deus vem tampando, vem ajudando, vem dando graça. Ele merece honra ou não merece? Você acha que o diabo não está preocupado com nós? Será que o diabo não está preocupado com a sua vida? Com o seu padrão de vida cristã? Ele quer te acabar. Mas enquanto o inferno todo é contra nós, o céu é o nosso favor. Aí o irmão Brana disse aqui: irmão, e através disso tudo, isso vem nos amadurecer,
Isso me amadureceu. Por que tem o calo? De tanto você usar a ferramenta, a próprio calo é proteção do seu corpo. Fica mais resistente aquele local. Então o calo acontece, aquilo vai indo. Quem trabalha no campo sabe, a mão é calejada. Você só de pegar na mão da pessoa, você sabe que é uma mão rústica de trabalho. Alguém disse, pastor Joaquim, a sua mão não tem calo. Ele diz, é verdade, irmão. Eu sou um pregador, quem tem calo é minha garganta. Quem mais fala aqui na igreja é o pastor é o falador, ele tem que usar, ele tem que falar. Então tem calo na garganta, de tanto uso, calo nas mãos, fica calejado, aquilo amadurece. Não é qualquer pancadinha, 3 enxadadas que já corta e sangra, não, isso é comigo. Mas quem é calejado do trabalho, não. A próprio corpo tem proteção. Quem é calejado espiritual tem proteção. Amadurece. Não é sensível. Estamos sendo ajudados? Aí o irmão diz, foi a graça que me trouxe seguro até aqui. E essa graça me levará adiante. Vamos falar junto? Foi a graça que me trouxe seguro até aqui, e esta graça me levará adiante. Enquanto estivermos ali por 2000 anos, luzentes, brilhando como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que a hora em que primeiro começamos, porque é eterno. Sabe o que o irmão Branda diz aqui? 40 anos me quebraram em pedaço. Quantos anos você tem nessa caminhada? Vamos falar a verdade, Deus está te quebrando ou não está? Nós às vezes começou com tanta ilusão. Nós começamos com tanto não me toque. Eu sou assim, não mudo. Mas 40 anos. Você está todo calejado, moldado, quebrado. Mas reflete a glória de Cristo. Morando está dizendo, 40 anos me quebraram. 40 anos me quebraram em pedaços. Aí ele diz, 80 anos talvez te quebre em pedaços. Às vezes é mais duro, né? Tem que ter mais prazo de idade, mas Deus vai quebrar. Você quer dar glória a Deus por isso? Deixa Deus moldar. Deus não tem dó, não tem sentimento nosso, Deus tem amor à alma. Por isso que ele não fica dando satisfação. Eu vejo hoje o irmão falando sobre o silêncio aí. E é verdade, irmão, o silêncio de Deus, quem não tem Deus, arrebenta, explode. A pessoa está toda errada, o outro fica em silêncio, logo ele explode. Fala alguma coisa! Eles não aguentaram o silêncio de Deus. Pilatos olhou para ele quieto, retalhado de cima e embaixo. Pilatos olhou para ele e disse, fala alguma coisa, tu és o Cristo. Ele disse, tu dizes. Faz alguma coisa. Silêncio, irmão, para suportar ele tem que ter Deus no coração. Silêncio de Deus. Talvez 30 anos tenham feito você uma pessoa diferente. Oh, Deus. O Brando estala os dedos. Mas eu quero chegar aqui, ó, 155. Os tempos podem estar difíceis. Às vezes, por um lado, é uma tempestade natural. É uma fúria da natureza deixando a condição que está nossos irmãos em Moçambique. Mas para um outro lugar, pode ser uma tempestade espiritual. Assolando aquele lugar, assolando aquela igreja, aquela região. Assolando aquele moço, aquele pai, aquela mãe. Quando vem uma tempestade forte, que os ventos assolam, qual que é o melhor lugar para você estar? Tem um lugar de refúgio, é ou não é verdade?
Você procura automaticamente um lugar de refúgio, é um instinto. E a terra está sendo assolada, irmão. De todas as maneiras. A morte está assolando a face da terra. Mas sabe por que nós estamos vivos, estamos de pé, crendo, conservando o que Deus nos deu? É a graça. Ele é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia. Você já viu quando nós estamos angustiados, a oração é diferente? Mas quando está tudo bem, irmão, nossa oração é frouxa, sem objetivo, só cumpre regra. Isso é o ser humano. Por isso que Deus não deixa o cristão acomodar. Termina um problema, prepara que vem outro, porque Ele quer ver você na presença dEle. É ou não é verdade? E nós temos como exemplo o nosso Deus como águia. A unção que nós estamos vivendo agora é a unção da águia. São 4 animais. Primeiro é leão. Foi ou não foi? O segundo foi o boi. O terceiro, homem. E o quarto, águia. A águia voa nas alturas. A águia não fica caminhando baixo, rasteiro, não. Mas a águia está sujeita a cair. Mombrana não foi à toa que ele parou com um binóculo e focou aquilo que estava acontecendo. Uma águia caiu. E não é normal uma águia cair e ficar lá embaixo, porque ela é das alturas. Não é normal um cristão às vezes cair, sofrer certas coisas, não é normal. A primeira pergunta vai ser, não é crente? E o Mombrana disse, ele regulou o binóculo dele e ficou ali. Ele disse que o esquilo ficou tão incomodado com a águia, ele não incomodou com o profeta, ele incomodou com quem caiu. Eles não estão incomodados com a mensagem, estão incomodados com o profeta, estão incomodados em um de nós que cai. E que ele ficava para lá e para cá, cocheando. Você caiu e agora você não é águia? Tem gente que é desse jeito. Não corre daqui, não corre dali para falar uma bênção de um irmão. Mas retalha, acaba. É que nem esquilo, só sabe ver erro. Mas na hora certa, a natureza da águia, a natureza de águia, ela deu uma ajustada. Em questão de minuto ela foi embora, ela desapareceu. Oh, noiva de Jesus Cristo, vai chegar a hora. Nunca mais dor, nunca mais acusação. Nós vamos embora. Mas até lá, Deus não prometeu um mar de rosas, de tranquilidade. Mas Ele prometeu graça suficiente para cada prova que te atingir, irmão, irmã, a graça é suficiente. É ou não é? É suficiente. Restauração da árvore noiva. 14. Eu gosto demais de maneira que Deus nos deu um profeta, um homem simples, sofrido, com dor, um homem que teve a excelência das revelações e não ficou só em sermão bonito, mas ele misturou no meio do povo, ele misturou dor, ele misturou as debilidades. Ele conversava, ele mostrava que ele era humano, que ele era pai, tinha problema em casa, filhos. Ele não ficava batendo porrete na igreja, porque ele tinha uma dor com Rebeca, porque ele estava contra o rock e ela queria tocar rock. Para o zeloso, para o cuidadoso, já é o suficiente para não congregar mais. É a filha do nosso profeta? E depois é que ensinar nós? Ele sofreu dores com um adolescente de 15 anos que largou, saiu. Então Mombrana misturou. E ele fala nessa mensagem, Restauração da Árvore Noiva 14. Muitas vezes, olha como que ele leva a coisa.
somos atacados de pequenas pressões. Quem aqui nunca sofreu uma pressão? Ainda mais por ser crente. Pressão na casa, uma hora é pressão da esposa, uma hora é pressão do marido. Eu vou falar um negócio aqui, pode dar até um impacto. Quem não tem ocupação é quem mais faz pressão. Quem tem tempo demais, se não vigiar sua mente, vai virar oficina do diabo. Você tem que expulsar certas coisas. Logo que você está corrigindo os outros demais, que você tem tempo. Cobrando, vendo erro, vendo falha. Quem está ocupado, dificilmente. Querendo folgar um pouquinho para descansar. Muitas vezes somos atacados de pequenas pressões. Eu sei que vocês são também. Vocês são atacados de pequenas decepções. Então a gente fica decepcionado. E às vezes não é com o irmão, não é com a irmã, é com a gente mesmo. Ah, meu Deus, o que eu fui fazer? Tanto ensinamento, ainda fui dar vazão a esse tipo de coisa. Fui falar aquilo. E a gente fica decepcionado. Mas Jesus sabe nos ajudar. Tem coisa, irmão, que você passa por certas decepções, que às vezes você está tranquilo, pensando em dormir, você lembra daquele fato, você fica até vermelho. O que eu fui fazer? É ou não é verdade? Mas tem graça. A graça é a borracha que passa e apaga esse lápis que escreveu torto, errado. Aí vocês pensam, o irmão está dizendo, vocês têm pequenas decepções, mas pensa nas que eu tenho, as decepções que eu tenho. Quantas vezes eu tenho decepções quando mães enfermas, pessoas desesperadas no telefone, um atrás do outro, e às vezes não posso atender, e eles gritam, Senhor, envia o Mombrano aqui, envia ele, e simplesmente desligando o telefone de outra aqui, outra aqui, outra aqui, e ao redor do mundo inteiro. Você sabe como isto é, e que isso não é fácil quando alguém do outro lado da linha está com um bebê enfermo, que é uma voz, uma palavra, um marido enfermo, uma esposa morrendo, e é desesperado, fala a palavra, ore por mim. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o que seu esposo passa por ser um marido cristão, com a família cristã? Você já parou para pensar as dores que passa essa mãe? Às vezes ela se encontra até hora complexada, dizendo, eu sou um inútil, eu não dou conta de nada. Você é virtuosa, você foi chamada, Deus te ajude. Agora você pode imaginar? Não é admirar, eu não admiro e não é de admirar que eu sou um neurótico. Você já parou para pensar? O seu pastor pensando na igreja? Se fica em casa, diz ele não faz nada, só fica em casa. Aí se chega lá, não está, nem na casa dele para, só fica andando. Se faz visita, diz, olha, é direto da casa dos outros. Aí se quer, nem visita faz. Não lava o carro, e nem o carro dele lava. Aí se pega lavando o carro, diz, só vive lavando o carro. Estão entendendo? Nós estamos nessa dimensão ainda. Você pode imaginar? Não é admirar que eu sou um neurótico. Mas também fazer isso é o suficiente para fazer um neurótico. Mas eu tenho feito isso.
E ao invés de ter um complexo, porque isso acompanha cada um de nós, a hora que o diabo te pega, não é exaltando, nem te glorificando. Ele te pega num complexo. Eu não sou nada mesmo. Eu não presto para nada mesmo. A culpa é minha mesmo. Tudo que o diabo quer é que você para. Se você parar, ele conseguiu. Então eu vou parar. Eu já contei isso aqui, volto a repetir. Pastor Mauro, quando o filho dele, o irmão, foi atacado daquele tumor, sem explicação, 2 cirurgias, os melhores médicos, foi decretado que não tinha mais como fazer nada, tiraram o que foi possível, não tinha mais como mexer, ia perder a voz, não podia mais se alimentar comida sólida, só líquida. E o pastor Mauro dizia, nós viajamos juntos, uma oportunidade, ele dizendo, pastor, com lágrimas mesmo, tudo que eu queria era parar. Eu dizia, vou parar. Eu vou no encontro agora e vou entregar no encontro. Ou então vou chamar o pastor Joaquim aqui e quando a igreja estiver tudo reunido na alegria, eu entrego. Que desse jeito não dá. E quando a coisa chegou no caos, não tinha mais resposta, já gastou quase tudo que tinha, os melhores médicos, o médico disse, olha, não dá para fazer mais nada. Pega ele e vai passear. Ele tem esposa, tem uma filhinha. Aproveite bem ele, porque não tem solução. Aí o diabo vem e diz, por que você não para? Ele diz, eu lembro que eu saí sozinho, peguei a caminhonete, saí da cidade. Quando estava lá no meio do mato, parei numa porteira, desci, ajoelhei. Aí eu falei com o diabo. Até agora eu só falava com Deus pedindo para parar. E eu disse agora, Satanás, eu vou falar com você. Eu não vou parar. Se quiser arrancar meu filho, você arranca, mas eu não vou parar. Se Deus permitir que ele vai sair e não ter mais, não ter voz, mesmo que ele fique aleijado, mesmo que ele fique cativo numa cama, que eu tenho que dar comida da colher, mas eu não vou parar. Ele disse, pastor, quando eu voltei, nós tivemos um impacto tão grande, porque nós fazíamos assim, eu e a família dele, a minha esposa e a esposa dele sentava e comia, e eu levava ele lá para fora e ficava conversando, para ele não ver nós alimentar. Depois eles iam para lá sentar com ele e eu vinha alimentar. Depois nós dávamos o alimento dele, conforme o médico instruiu, o líquido. Mas quando eu cheguei em casa, a mãe dele estava fazendo um caldo, uma carne cozida, com muitas verduras, legumes, e aqui estava cheirando demais, que eu cheguei em casa, ele estava sentado na cozinha, um prato na frente dele, esperando a mãe dele terminar. E nós evitava isso, nós tirava ele, a mãe dele dizia para mim, tira ele, se ele comer, ele morre. Mas naquele dia ela não tirou, eu não tirei, reunimos, agradecemos, ele serviu uma vez, 2 vezes, o câncer desapareceu, a voz voltou, mas eu não parei. Eu tenho motivo para parar, mas eu não posso parar. Você não pode parar. A graça nos basta. Diga bem alto, a tua graça me basta, Senhor. Ah, irmão, se você dá vazão a pensamento, vou parar. Às vezes o diácono quer parar, o obreiro quer parar, esse pai de família quer parar, essa mãe quer parar, esse rapaz quer parar, essa moça quer parar. Mas o segredo é não parar. Quem já viu aqueles fornos de olaria bem alto? Às vezes alguém até já trabalhou ajudando a fazer. Ali descendo para Cuiabá tem umas esquerdas, mas é alto, alto, alto mesmo. Pastor saudoso, pastor Carminto, pedreiro, ajudou a fazer lá. E ele disse, pastor, a primeira vez que eu subi lá, o engenheiro incentivou,
O responsável diz, pode subir. Que eu subi lá, que eu olhei, ele mexe, pastor. Ele mexe. Aí eu gritei para ele, nós tínhamos um radinho, diz, moço, eu vou descer daqui, isso aqui está mexendo. Ele disse, se está mexendo, está seguro. Agora, se ele parar, ele vai cair. Disse, é normal. Irmão, se você está mexendo pela fé, você está falando um amém, você está lutando, está congregando, está seguro. Mas se você parar, você vai cair. Você tem que lembrar das suas contradições. A tua graça me basta, eu não posso parar. Deus me dá força para continuar. Se eu quero vencer, se eu quero reinar, eu tenho que lutar. Então, ao invés de ter um complexo, eu tenho tentado firmar, fixando os meus olhos no Calvário e seguindo em frente, sempre à frente. Você quer descansar um pouco dessa turbulência que todo ser humano encontra pelo dia do amanhã ou pelo passado? Lembra de um provérbio chinês que foi muito bem aceito. Alguém disse para ele, por que o senhor tem esse sossego tão grande? Ele disse, porque o passado já foi. O dia de ontem já foi. E o amanhã não me pertence. Eu quero viver bem o dia de hoje. Por que você não faz isso? É um sofrimento pelo que não fez. Ou então sofrendo pelo amanhã. E não vive bem o dia de hoje. Vive bem o dia de hoje com muita alegria, como se fosse o último dia da sua vida. Agora o amanhã está com Deus. Foi ajudado? Ele não sabe viver o dia de hoje, não sabe alimentar, não sabe aproveitar aquela atmosfera que está dentro de casa por causa do dia do amanhã. Tem gente sofrendo por uma crise que nem chegou. Tantas coisinhas poucas que pode ser feito para aliviar a carga, não faz. Mas fica numa pressão com coisa que nunca vai resolver. Vocês já viram isso? Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não resolve nada, só para pôr pressão, amedrontar. Isso chama terrorista espiritual. O terrorista espiritual, ele fica vendo, ó, tem uma bomba lá. Ó, qualquer coisa vai explodir. Isso é terrorista. Não tem bomba não, não tem nada não. O anjo do Senhor vai na frente, ele vai tirando as armadilhas e você vai passando, revestido da graça. Mas você pode aliviar a carga. Se a mulher não cobrar tanto do marido, conforme as condições que ele ganha, aliviar a carga. Ele pode ajudar ela. Não é feio o homem deixar a casa limpinha enquanto ela está trabalhando, porque a circunstância levou a trabalhar, não é feio. Lavar as louças, deixar as coisas ajeitadas, isso é pequenas coisas que nós podemos fazer, alivia a carga, isso nós não faz. Aí para dizer que eu sou homem, eu tenho que ser um machão dentro de casa. Então são pequenas coisas que alivia a carga, mas em vez de aliviar a carga, nós fica fazendo pressão. Então, eu não estou deixando o complexo me pegar. Nós estamos conversando aqui com o profeta. Eu tenho tentado me firmar, fixando meus olhos no Calvário, seguindo em frente, exatamente como Ele queria que eu fizesse. Muito dos meus enganos, ó, vai assustar agora. O irmão Branda cometeu um engano. Irmão, se ele cometeu, e eu? Você acha que nós hoje trabalhando com essa quantidade de gente como nós estamos aqui, eu como homem, tem hora que eu não vou cometer uma injustiça? Vou. Puxa, eu precisava ter feito aquilo, mas eu sou humano. Tem hora que eu vou errar, eu vou falhar. E o irmão Brando diz, enquanto eu estiver aqui, você vai ter que conviver. Esse marido vai errar, ele vai falhar, mas não é o desejo dele. Essa mulher vai errar, vai falhar. Mas não vai permanecer no erro. Hoje o arroz queimou, eu não vou fazer uma tempestade, agora ele não pode queimar amanhã de novo. Senão nós vamos jogar esse zap fora. Mas às vezes nem tem.
Querida, perdi o emprego. Mas por quê, querido? Ah, fiquei tão dedicado no celular que eu não trabalhei mais. É tão um perigo tão grande, irmão, que às vezes não tem um carinho com o outro dentro de casa, não tem palavras de docilidade um com o outro dentro de casa. Aí quando está no posto dever, aí lembra de ficar conversando com a mulher no WhatsApp. Querida, estou com saudade. Querida, estou chegando. E coraçãozinho, e beijinho. Aí quando está junto, não faz. Arriscando bater o carro, dirigindo, querida. Aí quando está dentro de casa, não faz. Aí tranca a cara, cansado. E ela da mesma forma. Aí sai. Não, irmão, nós não temos vida online. Nossa vida é face a face. Nós não vivemos na quarta dimensão, não. A quarta dimensão é o aparelho, nós somos reais. É a primeira, segunda e terceira. Tempo, matéria e espaço. É sentimento, é dor. Te amo também. Dentro de casa eu não falo. Tem tanta coisa na mente que a gente tem que cuidar. Não fala nem o nome, né? Amor. Oh Deus, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Que família preciosa, a gente não troca isso aqui por nada. Família preciosa, pessoas compradas, resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muitos meus enganos. Eu oro para que Deus me perdoe das coisas. Vamos pedir para Deus, Deus perdoa os nossos enganos, nossas injustiças. Deus perdoa-nos. Talvez eu tivesse que ir num lugar e eu não fui. Sou simplesmente humano e estou sujeito a enganos. Ela também vai ter engano, ela também vai ter falha. Eu quero sempre, irmão, sempre. Um dia eu vou ter que responder pelo que eu entrego aqui. Eu tenho que ter esse cuidado, esse critério de entregar os conselhos do profeta. Muitas coisas. Nós não estamos usando o potencial que Deus nos deu. Fale boas coisas. Fale de Cristo. Às vezes termina um culto e não dá um destaque, não fala de Cristo, não fala das bênçãos, mas vai falar em problema. Irmão, nós não estamos no céu ainda não, irmão, é o céu que está em nós. Nós estamos em pleno inferno, há demônios aqui, o diabo está irado nessa hora. Ele vai usar alguém, você vai ter problema aqui, às vezes uma dificuldade, uma cara feia, alguém vai te tratar mal, mas o que Deus te deu tem que superar tudo. Vocês estão entendendo? Aí a gente fica ali mastigando aquilo e falando aquilo. O Mombrana vem como um profeta e diz: fale boas coisas, diga algo bom de alguém. Essa é a maneira de evitar demônios. Ai, pastor, eu não sei o que está acontecendo. É uma pressão, ora por mim, unge por mim, sai com a língua aí rasgando a vida dos outros. Não valeu nada a oração, não valeu nada a unção, nada. Porque a atmosfera que você cria é terrível. Crie atmosfera que agrade o Espírito Santo. Ó, eu não tenho boa coisa para falar. Vamos supor, a respeito de mim. Vou pôr eu como exemplo, para não machucar ninguém. Ó, o pastor não tem nada para falar de bom dele, então aí você não fala nada. Vocês estão entendendo? É uma ajuda. Vamos encerrar aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra. 17 e 18. Não devemos somente dizer porque estamos reunidos, e simplesmente falarmos por acaso sobre qualquer coisa.
mas tem que ser de algo que ajude a estabilizar as pessoas. O que vocês estão ouvindo aqui está te ajudando a estabilizar? Está? Aí o Umbanda diz, sabe por quê? Porque nós vamos passar através de águas perigosas, traiçoeira. Por que no quartel tem que ter o treinamento? Por que quando entra lá já não é soldado? Porque ele não teve instrução. Então ele é recruta. E na ordem da igreja o Umbanda diz, nós não podemos ser recruta. Recruta não entende nada, não sabe nada. Toca a trombeta para o rancho, é capaz dele correr lá para o alojamento. Ele não sabe, irmão. Nem o oficial cobra dele. Então ele tem 3 meses de instrução. É o 3 meses da tosse, muda tudo. Entra lá dentro do alojamento, muda tudo. Aí vai aprender a vida militar. Mas depois que passa daquilo, aí o oficial cobra. Você não é recruta, você é soldado. Olha o seu porte, rapaz. Você não vai ver militar desse jeito, nunca. Não. Quem foi militar sabe, até no ponto de ônibus, na vida civil. Pode prestar atenção, mesmo ele sem ser fardado. Você não vai ver militar com a mão no bolso. Não, se passar um oficial ali e ele não for mais recruta, vai cobrar o comportamento dele. E o que nós somos para Cristo? E estamos agindo como recruta, como mundanos, falando que bem vem, dominado por todo tipo de espírito. Nós temos que conhecer a trombeta, ela está tocando. O oficial é o Espírito Santo, ele é o comandante supremo. Olha o seu comportamento, irmã. Olha o seu comportamento, irmão. Você é embaixador do céu. Nós vamos passar por águas perigosas, traiçoeiras. Já estamos navegando através delas. E às vezes eu penso que é como você e comigo. Aquilo parece com isto, e se deixar o pânico toma conta. Pânico em tudo. Eu acabei de falar com um jovem ministro, e a sua esposa no quarto há poucos minutos atrás. Aquele jovem ministro e sua esposa desesperados. E ambos estavam tão nervosos como o restante do mundo inteiro. Os dois. Como o restante dos seres humanos na terra. E eu olhei para eles e disse, irmãos, recorde, Satanás quer te dar murros. Mas eu digo, não importa quem você seja, se é ministro ou esposa de ministro. Enquanto nós estivermos aqui, ele tem direito de dar esse murro, de acusar. Isso é o papel do diabo. Agora não é papel de cristão sair acusando os outros, isso é de Satanás. E sai acusando, isso é normal, o diabo vai acusar. O diabo não vê redenção, o diabo não vê eleição na alma, mas Deus vê. Ele vai te dar um murro. E aí o Umbanda falou para ele, para esse ministro, irmão, você que é o ministro, o que você preferiria? Aquele murro ou ficar cego e ser um artrítico assentado numa cadeira de roda, ou ser nervoso e ter que lutar com esse sistema seu? Porque tem um lugar onde ele vai te esmurrar até aquele dia. E ele tem direito naquele lugar, porque enquanto tiver aqui, ele é nosso inimigo. Inimigo vai te tratar bem? Cuidado, irmão, você que está tudo muito bom com o diabo, cuidado. Ele está tão bonzinho com você, cuidado. É melhor você ter ele como inimigo mesmo. Ele tem direito daquele lugar e vai te bater. Agora eu quero te avisar.
Esta é a mancha que você tem que conservar encoberta o tempo todo, com lágrima e desespero, e o sangue de Jesus te protege. Fomos ajudados? Vamos ficar de pé? E à noite nós vamos continuar com uma escola noturna, né? Fechamos nossos olhos. Deus, que hora tremenda que nós estamos vivendo. O mundo está num verdadeiro pânico, destruição, guerra. Pessoas não dão conta de viver mais. Suicídio, manicômios, lares sendo destruídos, famílias. A perversão através do aparelho tem entrado, mas aqui estamos nós debaixo da graça, da misericórdia. Dá graças a Deus por ser um cristão, dá graças a Deus por estar lutando, dá graças a Deus de ver a sua família aqui dentro, sua esposa, seu marido. Eles estão na oficina de Deus, aqui dentro tem conserto, aqui dentro tem jeito. Enquanto estiver mexendo, isso é sinal que ele não está parado. Você não pode parar. Deus nos dá força para continuar. E que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Senhor, dá saúde para esta filha, dá saúde para este filho, dá alegria, dá coragem, dá ânimo. Reveste-nos da armadura divina e nos dê, Senhor meu Deus, um bom dia na Tua presença e prepara-nos para o culto da noite e que a graça de Deus permaneça em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor Jesus. Cumprimente um ao outro e vamos para os nossos lares agradecidos. Deus vos abençoe.